Olá, espero que você não esteja com pressa, pois o vídeo de hoje está muito interessante. Rodrigo Silva explicará, segundo sua opinião e conhecimento, sobre a existência de Deus. Lembrando que ele está participando de um podcast ao lado de duas pessoas ateias. Vai ser interessante, não perca! O único pontinho, Sérgio, que eu diria agora sim, eu não sei se isso também vai parecer vitimismo de minha parte, mas o lance da religião e da Bíblia, de uns bons anos para cá, mesmo que o ciclo dos grupos passem, mas hoje ser um cristão conservador dentro da universidade é um desafio, especialmente em algumas áreas de filosofia, humanas. Ser cristão conservador dentro da universidade hoje não é brincadeira. Tem gente discriminada pelo que ele coloca no Facebook, porque ele colocou o versículo da Bíblia no Facebook, os colegas em sala caem, os professores também. Não em todos, mas em alguns lugares existe um ateísmo metodológico. Porque tem um ponto aqui que eu estou concordando em vários pontos com o Sérgio. Se bobear, tem mais pontos que a gente concorda do que discorda. Pode ser. O problema é que quando o Sérgio falou fundamental, né? Não, mas eu vou até chegar nesse ponto se você quiser. A questão de provar Deus, já vi que eu não posso. Então, se eu tentar usar a ciência para provar o designer, realmente é pseudociência. Porque não tem a digital de Deus na criação lá. Aqui é o DNA de Deus, aqui é a assinatura dele. Não existe isso. Mas também não tem como provar a ausência dele. Era aí o que eu ia perguntar pro Sergião, que assim, tudo isso que você mostrou pra gente, é a mesma pergunta que eu fiz pro Rodrigo, na verdade, só que agora é pra você. Tudo isso que a gente viu aí, você falou do James Webb e o caralho, isso daí invalida 100% assim, aqui tá a prova de que Deus não existe. Também não. Não, mas né? Lógico que não, cara. Isso aqui não tem, e de novo, né? Do mesmo jeito que não quer provar e nem refutar o Big Bang, não tem nada a ver com Deus aqui, cara. É entendeu? Verdade. Aliás, os caras que estão trabalhando nisso, muitos deles podem acreditar em Deus, podem acreditar no que for, cara. Mas aquele ali é o trabalho dele. Ele tá analisando aquela imagem. O James Webb existe, a imagem existe, vamos analisar a imagem, entendeu? Ele não tá... Nada disso, porque pode ser também que possa passar essa impressão que os cientistas meio que trabalham para refutar a existência de Deus, entendeu? Jamais, cara. Jamais. Eu, pelo menos, não conheço nenhum cientista que fala assim, cara, eu vou fazer isso aqui só para provar que Deus não existe. Só para provar que Deus não existe. Cara, ele não vai conseguir de jeito nenhum, entendeu? Porque como que ele vai provar, né? Um negócio que cara, é que igual disse o Rodrigo, é um axioma, né? Um negócio que... A própria ideia de Deus, ela não cabe na ciência. Né? Exatamente. A ideia, Deus... Ela não, quando eu falo não cabe, não quer dizer que é para ser tratado como chacota ou qualquer coisa assim. Ela não cabe porque ela não cabe mesmo, assim. A ideia de Deus, a gente não consegue compreender no que, assim, se a gente tá falando de porra, é porque Deus, assim, se ele é antes da porra toda, a gente não consegue compreender, portanto, não consegue passar pelo método científico. É isso que vocês estão falando aqui ao longo do tempo. Isso. E aí, provar que existe ou não existe se torna impossível. É isso aí. E não tem nenhum cientista que fica, cara, não, eu vou pegar, essa aqui, pronto, a imagem do James Webb aqui, tá provando que Deus... Cara, tem nada a ver uma coisa com a outra, entendeu? Uma coisa que o Rodrigo falou, o lance da ciência... A ciência, cara, que é uma coisa também que muita gente faz confusão, cara. A ciência, e quem falar isso pra vocês, cara, tá falando errado. A ciência, ela não tá atrás de verdade nenhuma. Muito pelo contrário, a ciência, ela vai atrás de perguntas. A gente quer pergunta. Por isso, voltando lá naquele negócio do experimento. Quando o experimento dá errado quer dizer o quê? Vamos supor que a gente faz a imagem do James Webb e não aparecesse galáxia vermelha nenhuma. Aí tem alguma coisa estranha, cara. O que aconteceu? Porque a gente faz tudo teoricamente, era para aparecer as galaxiazinhas vermelhas ali. Não apareceu nenhuma, vamos supor. Quer dizer que o nosso... Aí, o que está acontecendo? Vamos ter que rever aquelas coisas. Então, quando um experimento ele dá um resultado não esperado, igual disse o Rodrigo, que a gente espera alguma coisa. Mas às vezes você faz o experimento e ele dá um resultado que você não esperava. Quando isso acontece, é excelente, cara. É excelente. Porque aquilo ali vai abrir um leque de outras possibilidades, de outras alternativas, entendeu? É até a pergunta que eu faço para os astrobiólogos, que é a seguinte:
se encontrasse vida no universo, você preferia que ela fosse parecida com a nossa ou diferente? A maior parte fala diferente. Porque imagina se encontrar uma vida diferente da nossa, cara. Como que isso ia explodir a nossa cabeça, cara? Você ia falar, caramba, cara, olha aqui quantas outras alternativas podem existir. Verdade. Entendeu? Então, a ciência, galera, ela presta atenção nisso, ela vai atrás de perguntas. E ela tenta encontrar evidências para tentar responder da melhor forma possível aquilo. Não tem 100%, cara, não tem. Tanto que a gente fala aqui, a palavra modelo e tal que a gente fala, é uma palavra que sempre liga a tentar responder o máximo aquilo ali, mas vai responder tudo? Não vai, cara, não vai. Mesmo porque hoje eu tenho uma limitação no meu conhecimento, na minha tecnologia. Amanhã eu consigo construir um telescópio 20 vezes maior que o James Webb. E ele vai lá e mostra uma outra coisa. Eu vou ter que rever o meu modelo. Hoje, só para dar um exemplo aqui... Aliás, Jean, eu te mandei o link lá no Insta, cara. Depois coloca. Hoje tem um problema muito sério dentro da cosmologia. Olha só. A gente mede a distância usando galáxias e tal. Calcula lá a constante de Hubble e mede o quanto... Porque o universo está se expandindo a uma taxa. A uma aceleração que a gente chama. A gente faz uma medida de um jeito, dá um valor. A gente faz uma medida de um outro jeito, certinha, bonitinha, dá outro valor diferente, cara. E aí? O que está acontecendo? Chama crise cosmológica. Que merda. A gente não sabe o que está acontecendo. E isso é legal pra caramba, porque tá dando a chance do quê? Da gente ir lá investigar e tudo mais. Isso aqui foi a última coisa que o James Webb fez. Então, olha ali, ó. Tá vendo aquele Z? Tem uma letrinha Z. O astrônomo, cara, ele não mede distância em milhões de anos-luz, milhares de anos-luz, entendeu? Ele mede a distância em Z. O que quer dizer o Z? Z é desvio para o vermelho. Então, quanto maior aquele Z ali, não quer dizer também que está mais distante. O astrônomo fala assim, é que está mais próximo do início. Tem a diferença. A gente fala mais distante, tá tudo bem para nós aqui normais, os astrônomos eles falam desse jeito. Então você tá vendo o que ele tá medindo ali? Não é aquela coisa branca, é aquele pontinho amarelinho ali, ó. Bem no meio. Bem no meio. Aquilo ali, Z igual a 12.5. E a outra ali, ó, tá vendo? É aquela manchinha laranja ali, Z 10.5. Esse 12.5 coloca aquele pontinho a 13.5, 13.4 e alguma coisa ali, bilhões de anos-luz. Então é isso que a gente mede. Isso aqui foi a última, porque por espectroscopia, tá vendo? Ó, espectroscopia confirma as galáxias mais distantes do universo. Então, só para completar, uma coisa é a imagem. Depois que aquela imagem vai passar pela espectroscopia, muita coisa daquela vai cair fora, mas vai sobrar algumas. Sobraram 4 que hoje são consideradas mais distantes. Entendi. Mas então a ciência, galera, é isso. É ir atrás de perguntas. Quanto mais pergunta tiver, melhor, entendeu? A gente não quer... o cientista é um mentiroso. Ele falou, cara... Quem disse que o cientista vai falar para você que é verdade? É a previsão do tempo, cara. O melhor exemplo é a previsão do tempo. Se alguém falar amanhã vai chover, não vai. O cara vai falar assim, amanhã tem 40% de chance de chover. Se chover, ele mentiu? Não. Não. E se não chover? Também não. Isso é ciência, isso, cara. Entendeu? Mas eu imagino, me confirma se eu estou certo, que para você abandonar por completo um modelo, tem que ser uma descoberta muito radical. Exatamente. Porque tem descobertas assim, que elas não dão o resultado esperado do modelo que eu sigo. Mas eu não vou invalidar o modelo. Ela pode me abrir espaço para estudar mais, para tentar entender. E talvez expandir o teu modelo. Exatamente. Por que eu estou fazendo essa pergunta aqui? Porque eu quero fazer um paralelo aqui. Muito do que o Sérgio descreveu do ponto de vista científico é a vida de um crente. Vou falar dentro do cristianismo. Eu sei que tem o budismo, os shintoísmo, vou falar dentro da minha experiência cristã. Deus, como criador, vou usar agora a linguagem teológica, ou se vocês quiserem eu posso falar assim, causa primeira. Eu posso falar como Aristóteles, causa primeira, ou eu posso falar como crente, Chama Deus criador. de Deus, porque eu acho que fica mais vai fácil. falar mais de uma maneira mais pessoal. Vai. Exatamente. Eu trabalho com o modelo de um Deus criador. Aí eu fiz 2 perguntas aqui, mas eu vou fazer uma terceira. Vai. A primeira pergunta é, por que existe algo ao invés de nada? Por que a música ao invés de ruído? Porque as coisas não apenas existem, mas elas têm uma lógica.
Se elas não tivessem uma lógica, você não podia fazer a espectrometria aí, não podia fazer nada disso. Para você ter uma lógica, isso pressupõe inteligência, design. Agora tem uma terceira pergunta que me fere o modelo. Por que a música desafina? Por que criancinhas morrem? Por que criança e leucemia estão na mesma... Então, quando eu lido com a dor e com o sofrimento, aparece um elemento no meu modelo que destoa com o modelo. Mas assim como o cientista não joga fora o modelo pelas dificuldades que apresenta, mas ele apenas investe na dificuldade para entender melhor o modelo ou abandoná-lo, é assim que eu faço. Porque eu, como crente, a Bíblia é o livro que mais me incentiva a fazer perguntas. Por isso que eu não aceito, Sérgio, essa visão, não é sua, mas essa visão do mundo crente de fé. Fé parece quase que um... Você lembra o poder do pensamento positivo? Lei da atração. Lei da atração. Deus existe, ponto, não precisa de prova, não precisa de sério, não precisa de... Deus existe, falou comigo. Não, por favor, não é por aí. Você está entendendo? Não é por aí. Eu já mostrei a minha ideia de fé, Bíblia, aquela comparação e tudo mais, e tem parte de base bíblica por isso. Se eu pegar a palavra pistis, em grego, que usa para fé, vai no dicionário. Crença que advém da... Como é que é? Certeza que advém da possibilidade de crença. Esse que é o sentido da palavra pistis usada. Então, a Bíblia me incentiva a fazer muitas perguntas. Jesus de Nazaré, não tem ninguém com mais fé do que ele. Ele terminou na cruz do Calvário fazendo uma pergunta. Elahi, Elahi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Abraão, se você trouxer um rabino aqui, ele vai falar que Abraão é o pai da fé. A Bíblia, Abraão é o pai da fé. Assim como Einstein é o pai da teoria da relatividade, Abraão é o pai da fé. E a primeira vez que Abraão abre a boca para falar na Bíblia é para colocar uma pergunta. Como será isso? Não faz sentido. Maria, como? Jesus, como? A Bíblia incentiva a fazer perguntas a todo tempo, a ponto que, cito de novo Teilhard de Chardin, eu estou mais próximo de Deus quando eu faço perguntas do que quando eu faço afirmativas. Essa é a minha questão. Você está entendendo? A Bíblia me incentiva. Deus fala assim: provai e vede que o Senhor é bom. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Estou citando o profeta Isaías. Essa palavra arrazoemos em hebraico significa, vamos botar a razão para funcionar, seu cabeça comigo. Vinde, arrazoemos, diz o Senhor. Provai e vede, fazei prova de mim. Essa palavra prova é ta'am em hebraico, é fazer prova quase empírica. Quase empírica. Então existe uma questão aí de ele vir e preencher a sua vida e lhe dar uma... Eu admito, pode chamar este viés, eu chamo de cosmovisão. Que dentro do meu modelo tem coisas realmente que eu não entendo. Mas ainda assim faz sentido. E é lógico, claro e evidente que para eu falar que Maria deu à luz a Jesus estando grávida... Estando virgem. Estou de virgem, perdão. Essa fala isolada não diz nada. Mas essa fala está embasada em outros graus de autoridade anterior que eu tenho. Então, por exemplo, para eu ouvir o que o Sérgio falou aqui sobre astronomia e fazer perguntas honestas e falar, poxa, que legal isso aí, essa minha posição diante dele está embasada em outra certeza sobre o Sérgio que eu tive aqui. Se você pegar aquele cara que você até trouxe aqui, aquele mendigo que pegou a mulher lá e ficou famoso, e colocar para ele falar de ciência aqui e astronomia, não pejorando o rapaz. Mas é que o Sérgio não é a área dele. Cientista, né? Exatamente, mas para eu concordar, eu conheço coisas do Sérgio anteriores. Então, o texto bíblico, quando alguém fala assim, você acredita nessa bobagem da Bíblia aqui? Não, peraí. Você está sendo muito simplório. Tem coisas anteriores que construíram a autoridade para eu acreditar naquilo. Porque se eu abster dessas coisas anteriores, é realmente uma besteira. Como também soa besteira, você soa, não estou falando que é, soa besteira falar que a cor vermelha significa que ela está mais... Soa besteira. Mas por que eu sei que não é besteira? Porque tem uma série de construções acadêmicas que ele falou daquele jeito. Não foi um negócio que, eu gosto mais do vermelho, então vou colocar o vermelho. Não. Então a Bíblia é a mesma coisa. O que acontece com a igreja e os ensinamentos bíblicos quando encontrarem vida fora do planeta Terra? Isso até é uma pergunta que eu queria te fazer, cara. Para mim,
porque a gente fala assim, né? Que quando encontrar a vida vai ser um caos, né? E eu acabo até citando e falo assim, cara, eu acho que até na religião, em algumas, Não, isso sim, pode claro, criar uma confusão Vai gigantesca. dar uma confusão generalizada, com certeza, com certeza. Só que assim, é difícil falar do que seria se não for. Entendeu? Até lá, eu, Rodrigo, não fecho questão que Deus criou só o planeta Terra com vida. Nesse universo imenso, mas isso aqui é chutologia, não é nem Bíblia, nem ciência, é chutologia. Eu acho que esse... A Bíblia não comprova e nem desprova. Nem desprova, exatamente. Ela não fala sobre isso. Jesus, o máximo que eu poderia dizer é que Jesus falou o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se a casa do pai é o céu, Aí então você pode interpretar, Você né? pode interpretar, mas é uma interpretação. E a gente sabe que tem os anjos, fala dos principados, potestades, mas não fala. Então, não diz nada. Então, na chutologia, não estou sendo nem bíblico, nem de ciência, na chutologia, poxa, Deus cria esse tanto de coisa que a gente viu aí para deixar vazio. Meio bronca mesmo, né? Mas é chute. Mas você acha que em algumas religiões ia dar problema sério, né? mas com certeza. Não, todas as religiões Não ia dar todas. problema. Isso na ciência, todo mundo. Ia dar uma... Você entendeu? Seria incrível. Seria incrível. Menos para o... Mas a gente tem que achar eles, isso é importante. só não Eles ia- não podem achar nós. Só não ia dar bronca para o Bilu, o ET Bilu. O ET Bilu ia estar tudo beleza, já estão preparando. Se os caras encontrar nós, sabe o que acontece, né, não, Sérgio? Opa, estamos ferrados.